Fala família, Pastor Jonatas na área para nós começarmos o nosso 9º dia do projeto Jovens Fortes. Isso mesmo. E hoje nós estamos lendo o capítulo 19 e o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Mas antes de nós entrarmos no nosso processo devocional, quero desafiar você com alguns desafios. O primeiro é, se inscreve nesse canal, por favor. Se inscreve nesse canal, é totalmente gratuito. Curte esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e comenta nesse vídeo. Porque se você faz isso, a plataforma do YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. E ele vai lançar esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas também serão abençoadas, ok? Posso contar com você? Muito obrigado. Vamos lá, Mateus capítulo 20, a gente vai conversar no versículo 32, ok? Mas nós vamos, de fato, conversar o enredo inteiro que envolve esse versículo, que ele diz o seguinte: Jesus parou e chamou-os. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou. E eles responderam: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Olha que poderoso isso. A Bíblia está falando que Jesus ele entra em Jericó. E aqui a gente já para fazer uma análise, ok? Jericó é a cidade que Josué conquistou. É a primeira cidade que Josué conquista após ele receber a liderança da nação de Israel depois de Moisés, ok? E quando Josué conquista a cidade de Jericó, a Bíblia fala que ele amaldiçoou aquela cidade, falando, olha, quem construir ou tentar reerguer essa cidade também sofrerá maldição. Então, Jericó é uma cidade amaldiçoada nesse contexto aqui. Nós precisamos entender isso. E Jesus, ele entra em Jericó. Jesus entra na terra da maldição. E quando Jesus entra na terra da maldição, a Bíblia fala que ele estava caminhando, que ele estava andando rumo a Jerusalém. E dois cegos, eles começam a falar alto. E eles começam a gritar dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão das nossas vidas. Você sabe que a cegueira aqui aponta para nós, para uma realidade de alguém que não tem uma perspectiva, de alguém que está parado à beira do caminho, de alguém que está mendigando bênçãos, de alguém que está mendigando de fato favor dos homens, de alguém que não tem uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de fato de sonhos, de visão do que precisa acontecer no restante da vida, porque a condição dele não permite viver. Ele está na terra da maldição, cego, mendigando, clamando para que os homens os ajudem. Olha que condição estavam vivendo aquelas pessoas, aqueles dois cegos. E a Bíblia fala que quando eles souberam, olha só que interessante, eles ouviram falar que Jesus estava passando, um clamor foi gerado no coração deles. É por isso que nós sempre enfatizamos, se preocupe em ouvir acerca de Jesus. Quando eles ouviram acerca de Cristo, quando eles ouviram os relatos, possivelmente daquilo que Cristo estava realizando nas demais cidades, quando eles ouviram aquilo que Cristo estava fazendo e que Cristo estaria passando naquela cidade, na terra da maldição, que a oportunidade de mudança de vida estaria passando diante deles, o ouvir gerou uma fé no coração deles e um clamor foi despertado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Cristo, as palavras acerca de Jesus. Então eles ouviram acerca de Jesus, ele vai passar aqui, e eles começaram a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de nós. E aqui eu quero de fato chamar a sua atenção para esse clamor. Quando eles estão falando Jesus, filho de Davi, eles estão reconhecendo publicamente: Jesus, você é o prometido.
Jesus, você é o Messias que nós estávamos esperando. Sim, Jesus, você é aquele que nós estávamos aguardando. Jesus, você é o Deus encarnado, a palavra encarnada. As profecias apontam e mostram a você, para a sua vida. E aqui, meus irmãos, eu quero de fato fazer uma reflexão. Aqueles 2 cegos viram o que a multidão não estava enxergando. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo de Deus. Jesus é o enviado de Deus. É por isso que a nossa condição natural e a nossa condição física não pode nos limitar para nós enxergarmos uma realidade espiritual de quem Cristo é. Os 2 cegos enxergaram aquilo que a multidão não conseguiu ver. Ele é o prometido de Deus. E aí, quando Jesus chega diante deles, eles fazem um pedido: Senhor, abra os nossos olhos. Nós queremos ver. Abra os nossos olhos. E aqui eu quero parafrasear com você. Abra os nossos olhos para nós vermos você como filho de Davi. Abra os nossos olhos para nós vermos o Messias prometido, porque foi a primeira coisa que aqueles cegos viram. Jesus os cura. E a primeira coisa que eles veem em sua frente é Jesus. A primeira coisa que eles enxergam depois de anos ou depois de nunca terem visto, porque a Bíblia não fala se eles são cegos de nascença ou não, é Cristo, é Jesus. É a beleza do Filho de Deus. Jesus entra na terra da maldição e quebra a maldição da cegueira na vida daqueles homens. E a primeira coisa que eles enxergam é Jesus Cristo. A primeira coisa que eles veem é Cristo Jesus. E a Bíblia fala que depois daquele milagre, os homens passaram a segui-lo. Aqueles 2 homens, aqueles 2 ex-cegos começaram a seguir Jesus. E aqui eu fecho falando para você, olha, quando a gente enxerga quem Cristo é, a graça manifesta de Deus, não nos resta outra direção a não ser segui-lo. Quando os nossos olhos são abertos para a graça de Deus, não tem outro caminho a não ser segui-lo. Vamos orar? Quero orar com você. Não tenho outro desejo além de ver a Cristo. Não existem paisagens, pessoas ou lugar que eu deseje mais conhecer do que o meu amado. Encanta os meus olhos com a tua beleza. Que tudo se torne secundário diante do meu anseio de te contemplar. Cega-me para tudo que tenta me afastar de ti e mantenha o meu coração totalmente rendido ao teu amor. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando como Ele tem me abençoado. E a gente se vê amanhã, ok? Beijão no seu coração. Tchau, tchau.